Hola chiquitos, ¿cómo están? Sí, bueno, sean todos muy bienvenidos a mi canal Españolar. Sí, yo me llamo Emilia, soy profesora de español y portugués. Y nuestro video de hoy vamos a seguir estudiando este tiempo maravilloso en pasado que es el pretérito perfecto simple. Pero hoy vamos a mirar si algunos verbos irregulares en este tiempo que a nosotros que hablamos portugués es un tanto aburrido, ¿no? Así es, porque es muy irregular, ¿no? Y cuando empezamos a mirar este tiempo nos quedamos, ¿cómo eso es posible? ¿Sí? Es tan imposible de aprender. No, no es imposible de aprender, es posible. Vamos a ver eso hoy, sí. Vamos a ver cómo conjugar, cómo utilizar, sí, y ponerlos en la práctica. Bueno, antes de empezar, si no es inscrito, por favor, se inscribe en este canal para ayudarme, ¿sí? Si es inscrito, muchas gracias por estar acá. No te olvides de compartir este video con alguien que necesite y tampoco de poner su gusta si te gustara el video, claro, ¿no? Y de clicar en el campo de las notificaciones para que usted pueda mirar todos los videos de este canal. Bueno, chiquitos, yo me quedé un poquito lejos de mi trabajo acá, sí, yo no conseguí subir ningún video acá en YouTube estas semanas, en verdad, ¿no? Casi un mes, porque yo estaba trabajando mucho, sí, estaba un poquito complicado, pero ahora yo prometo a ustedes, sí, faço esa promesa para vocês. Sí, yo voy a intentar siempre estar acá trayendo nuevos contenidos. Y si ustedes también tienen alguna idea así de contenido para mi canal, pueden poner acá abajo en sus comentarios y también pueden dejar sus comentarios, sus dudas. Sí, eso siempre es muy bueno. Bueno, ¿listos? Vamos a empezar. Bueno, chiquitos, vamos entonces a empezar ahora a mirar algunos verbos que son irregulares en pretérito perfecto simple. Vamos a ver cómo vamos a conjugar estos verbos y también vamos a ver cómo ponerlos en la práctica. Eso mismo, sí, entonces este es el momento de nuestra clase que si usted tiene duda, ponga acá abajo en los comentarios, ¿sí? Vamos a ver entonces, acá yo he traído para ustedes 3 verbos. Estos 3 verbos yo he traído con una intención muy clara, la verdad, ¿no? Yo he traído para ustedes porque estos 3 verbos en pretérito perfecto simple sufren la misma irregularidad. Eso mismo, sí, ustedes, yo no sé si ya han visto, sí, ya han visto alguna vez, pero estos 3 verbos tienen la misma terminación y son 3 verbos que utilizamos también mucho en portugués, ¿no? Y en portugués solo hablamos un poquito diferente algunos de ellos y es claro, ¿no? La conjugación de ellos también es bien diferente. Entonces vamos a ver. En portugués sería andar, estar e ter. Lembrando, é claro, que o verbo tener em português é o verbo ter, ¿ok? Vamos a ver entonces cómo conjugamos estos verbos en pretérito perfecto simple, dónde está la irregularidad de este verbo y después ponerlo en la práctica. Vamos a ver, verbo andar, estar y tener. Yo anduve, yo estuve, tuve, tú anduviste, estuviste, tuviste, usted, él, ella anduvo, estuvo, tuvo, nosotros y nosotras anduvimos, estuvimos, tuvimos, vosotros y vosotras anduvisteis, estuvisteis, tuvisteis. Ustedes, ellos y ellas anduvieron, estuvieron y tuvieron. ¿Tranquilo? Entonces, mira con mucha atención, chiquitos. Yo no sé si ustedes han visto, pero la irregularidad sí está acá al final. No, este color no se quedó muy bien, ¿no? Voy a poner otro color. Mira, anduve, estuve y tuve. Ellos sufren la misma irregularidad. Entonces, si usted sabe conjugar el verbo andar, va a saber conjugar también los otros 2 verbos. Tranquilo. Entonces, estos verbos son iguales, la misma conjugación. Ahora vamos a ponerlos en la práctica, ¿sí? ¿Cómo practicar estos verbos? Mira, si usted ya llegó hasta acá, si ya está mirando el pretérito perfecto simple, usted ya miró también probablemente el presente de indicativo,
el pretérito imperfecto y ahora el pretérito perfecto simple. Usted ya tiene 3 tiempos verbales para trabajar estos verbos. Entonces es interesante siempre practicar en los tiempos verbales que usted ya conoce, empezando siempre hablando en presente y después buscando los verbos que son, claro, ¿no?, para hablar de pasado. Para mí, la manera más fácil de empezar es siempre empezar por presente de indicativo y después hablar en pasado utilizando el pretérito perfecto simple, que es un tiempo en pasado que nosotros más utilizamos en portugués también, así como en español. El pretérito imperfecto, como ya hablé antes, es un tipo de pasado muy importante, pero no es el tiempo en pasado más importante así. Claro que es muy importante, usted tiene que saber, ¿no?, conjugar, utilizar este tiempo verbal, pero para mí yo creo que el pretérito perfecto simple es el pasado más utilizado, sí, en la comunicación. Entonces, por ser también un tiempo verbal que tiene muchas irregularidades, lo mejor es que usted empiece hablando en presente, después en pretérito perfecto simple, tranquilo. Pero yo he traído para ustedes hoy algunos ejemplos con estos verbos andar, estar y tener que están, sí, en pretérito perfecto simple, están en pasado, este pasado que da una idea de pasado terminado, sí. Entonces vamos a ver abajo algunos de estos ejemplos. Mira, el primer ejemplo que tenemos acá con el verbo andar, ¿sí? Yo he traído un ejemplo utilizando la palabra vosotras, ¿sí? Esta persona, vosotras, vosotras y vosotros no es una persona muy utilizada acá en Latinoamérica, la verdad. Es utilizada muy en México, ¿sí? Ya he visto muchos mexicanos hablando, utilizando vosotros y vosotras, pero es más utilizado en España mismo. En España se usa mucho vosotros y vosotras. En las otras regiones que hablan español, acá en Latinoamérica ni tanto. Pero vamos a ver, ¿sí? Yo he traído por esta razón. Vamos a ver, es una pregunta. ¿Vosotras anduvisteis mucho por la carretera anoche? ¿Vosotras anduvisteis mucho por la carretera anoche? Entonces acá es una pregunta utilizando esta persona que casi nadie, ¿no?, nos gusta utilizar, no nos gusta utilizar esta persona. Pero mira cómo se queda em português. Vocês andaram muito pela estrada ontem à noite? Tá? Seria assim a nossa tradução. Vocês andaram muito pela estrada ontem à noite? O que acontece com vosotras? O vosotras é o vocês também, tá? A gente tem muitas pessoas que falam, ah, não, vosotras é o famoso vós do português, só que em português a gente não usa muito vós, na verdade, quase momento nenhum, talvez só pra gente utilizar uma linguagem muito enaltecida, né? Muito para falar assim com o presidente, Vossa Excelência e tudo isso, enfim. Nós não utilizamos muito essa pessoa, vós, então é melhor a gente traduzir o vosotras como vocês mesmo, tá? Mas alguns professores vão dizer que se traduziria mais como vós e, enfim. Aí depende muito do professor e da maneira como ele entende essa pessoa, mas o vosotras e vosotros seria mesmo e pode ser visto também como nosso vocês, ok? De um tom assim mais informal no caso, tá bom? Ahora el verbo estar. Vamos a ver. Ayer estuve en la casa de mi abuela. Ayer estuve en la casa de mi abuela. Tenemos una frase afirmativa, ¿sí? Yo he traído dos preguntas y una frase afirmativa para que ustedes puedan ver cómo hacer eso en español. Entonces, ¿qué significa esta frase? Ayer estuve en la casa de mi abuela. Significa ontem estive na casa da minha avó. Estive. Então, veja bem, estuve, estive. Tá? Não é igual, é semelhante, mas não é a mesma coisa.
La otra, estar. La semana pasada, perdón, es una pregunta. La semana pasada, ¿tuviste que trabajar hasta tarde? La semana pasada, ¿tuviste que trabajar hasta tarde? Bueno, acá estamos hablando, tuviste, estamos hablando con tú, ¿no? Con la persona tú, tratamiento informal, ¿sí? Entonces se quedaria: na semana passada, você teve que trabalhar até tarde? Então, aí também vocês podem me perguntar, né? Por que em espanhol ali a gente não colocou o tu e por que em português você traduziu colocando você? Então, em português, em certos momentos, nós também abstraímos a necessidade de falar os pronomes pessoais. De que maneira? O verbo, né, ali na sua conjugação própria para aquela pessoa, já vai demonstrar em que pessoa nós estamos falando, né? Ah, comi muito. Ah, comi muito ontem na casa da minha avó. Eu posso falar comi muito ontem na casa da minha avó, que todo mundo vai entender que fui eu. Mas eu também posso dizer, eu comi muito ontem na casa da minha avó. Eu posso colocar o pronome pessoal ou não. Em português a gente também faz isso. Só que em espanhol a gente tem uma facilidade maior de fazer isso, tá? Os verbos, eles já indicam muito bem as pessoas. Então, às vezes em português a gente ainda vai expressar o eu, o você, o ele, tá? A gente ainda expressa as pessoas. Como aqui nessa frase eu traduzi, né? Na semana passada, você teve que trabalhar até tarde, tá? Porque se eu não colocasse o você, ficaria na semana passada, teve que trabalhar até tarde. Na semana passada, teve que trabalhar até tarde. Ficaria estranho se teve, né? Então, a gente colocaria ali o você, porque pediria o você em português para tornar a frase um pouquinho mais bonita, ok? Mais coerente e tudo mais. Na semana passada, você teve que trabalhar até tarde, ok? Então, em espanhol, existe, assim, uma necessidade um pouco menor da gente estar expressando os pronomes pessoais. Lembrando sempre, gente, que eu só vou deixar mais essa informação aqui para vocês, eu sempre falo isso em todos os vídeos, mas eu vou deixar aqui, é que quando a gente fala da terceira pessoa do singular e da terceira pessoa do plural, seriam usted, ele, ella, não? Usted, ele, ella, ustedes, ellos e ellas. Quando a gente fala dessas pessoas especificamente, nós precisamos, na maioria dos casos, identificar o pronome pessoal, identificar com quem nós estamos falando. Mas por quê? Porque, veja bem, são 3 pessoas para a mesma conjugação verbal. Olha só, esses verbos aqui estão... Ixi, Maria! Coordenação motora. Esses verbos aqui, eles estão literalmente ligados a 3 pessoas, tá? Então, o que acontece com tudo isso? Se nós não tivermos essa representatividade dessas pessoas, pode confundir um pouco com quem nós estamos falando. Ou às vezes não, às vezes a gente nem precisa estabelecer esses pronomes pessoais, mesmo tendo essas 3 pessoas representando essas conjugações verbais, porque tudo vai depender somente, simplesmente do contexto. Mas é bom que no início a gente trabalhe essas 3 pessoas para que a gente também desenvolva mais esse conhecimento do pronome pessoal, ok? Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, ahora vamos a ver entonces el verbo saber, hacer y querer. En portugués, saber, fazer y querer. ¿Tranquilo? Vamos a ver cómo se conjuga entonces. Yo supe, hice, quise. Tú supiste, hiciste, quisiste. Usted, él, ella supo, hizo, quiso. Nosotros y nosotras supimos, hicimos, quisimos. Vosotros y vosotras supisteis, hicisteis, quisisteis. Ustedes, ellos y ellas supieron, hicieron, quisieron. Entonces, mira, estos también tienen la misma terminación. Sí, no, sí, porque mira, termina con E, ¿no? Termina con E, termina con E, pero mira que todos ellos tienen su propia irregularidad, es la propia irregularidad del verbo. El verbo saber, por ejemplo, chicos, mira cómo cambia totalmente. Saber para yo supe, es muy diferente. Hacer para yo hice, ¿sí? Querer para yo quise,
Entonces, algunos van a cambiar mucho, ¿sí? Del verbo que no está conjugado, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora en la práctica cómo utilizamos estos verbos. Mira, vamos a ver los ejemplos. Yo supe que usted alquiló un departamento nuevo en la playa. Yo supe que usted alquiló un departamento nuevo en la playa. Como se queda isso em português? Eu soube que você alugou um apartamento novo na praia, ok? Alquilou é alugou porque está em passado. Alquilar seria alugar, ok? Então, eu supe, eu soube. Olha como em português também é bem diferente, né? Eu soube que você alugou um apartamento novo na praia, tá bom? Agora com o verbo hacer. Ayer hicimos todas as tareas del curso de idiomas. La maestra va a quedarse muy contenta. Vamos a ver. Como se quedaria em português? No, ayer hicimos todas as tareas del curso de idiomas. Ontem fizemos todas as tarefas do curso de idiomas, tá? Hicimos, fizemos, ok? Agora, outra, querer. ¿Tú quisiste salir ayer por la noche? Sí, yo quise, pero no tenía dinero. Veja bem, aqui eu trouxe outro exemplo para vocês, um exemplo onde eu estou respondendo a pergunta, ok? Mira, ¿tú quisiste salir ayer por la noche? Sí, yo quise, pero no tenía dinero. Sí, no tenía dinero. Entonces, mira, pero é um conector, tá? Que seria, por exemplo, mais, tá? Mas não tinha dinheiro. Então, mas em espanhol não existe o mais? Sim, mas é um mais com outro sentido. Esse pero aqui tem aquele nosso sentido do mais do português, que não é de quantidade, tá? É aquele mais assim, de falar assim, porém não tinha, mas não tinha dinheiro, ok? Tranquilo? Então, vamos a ver como se queda esta frase em português. Você quis sair ontem à noite? Você quis sair ontem à noite? Ayer por la noite, né? Seria ontem na parte da noite, ou ontem à noite também serviria. A gente também poderia substituir tudo isso, ayer por la noche, por anoche solamente, ¿sí? Em espanhol. Então, você quis sair ontem à noite? Sim, eu quis, mas não tinha dinheiro, ok? Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, vamos a ver ahora el verbo poner, poder y caber. En portugués, por, poder e caber, né? Aí seria caber mesmo, como em espanhol, só a pronúncia um pouquinho diferente, ok? Bueno, vamos a ver entonces cómo se queda la conjugación en pretérito perfecto simple, ¿sí? Vamos a ver. Yo puse, pude, cupe. Tú pusiste, pudiste, cupiste. Usted, él, ella, puso, pudo, cupo. Nosotros y nosotras pusimos, pudimos, cupimos. Vosotros y vosotras pusisteis, pudisteis, cupisteis. Ustedes, ellos y ellas pusieron, pudieron y cupieron. Sí. Mira, yo tengo unas informaciones a hablar acerca de estos verbos, pero yo voy a hacer eso en portugués porque yo sé que muchas personas que están mirando mi video por la primera vez o que ya son inscritas son personas que hablan portugués. Entonces voy a hacer esta explicación en portugués para que todos puedan entender, ¿sí? Bom, pessoal, o que acontece aqui, né? Com o verbo poner seria colocar, no caso, né? Por, colocar, a gente também poderia traduzir como colocar, por ou colocar, poder, poder mesmo e caber, caber mesmo. Por que eu estou tentando explicar isso? Para chegar nesse denominador comum aqui que nós temos, que é o famoso verbo caber. O que acontece com o verbo caber, principalmente na língua portuguesa, tá? Se você fala espanhol
e tá aqui caindo de paraquedas querendo aprender um pouquinho de português, é até interessante isso que eu vou falar aqui para você também. O verbo caber, ele em português tem o mesmo sentido da língua espanhola, que seria dizer, né, se um objeto cabe em algum lugar, ou se alguma coisa cabe, por exemplo, uma roupa, né? Ah, essa calça não cabe em mim, ah, essa cadeira não cabe aí. Ou então, não vai caber todo mundo nesse carro, né? Em português, nós também temos o verbo caber com esse sentido, tá? De caber algo, alguém ou alguma coisa. Só que o que acontece? No Rio de Janeiro, eu vou falar do Rio, tá? Não estou querendo me referir às outras regiões do Brasil. Estou me referindo ao Rio de Janeiro e também não vou dizer que todas as pessoas do Rio de Janeiro fazem isso, porque isso não é verdade, tá bom? Isso depende muito da pessoa, do lugar, da circunstância, mas a maioria de nós, cariocas, temos o costume de utilizar o verbo caber, não utilizando o verbo caber. A gente utiliza o verbo dar, exatamente. Por exemplo, ah, essa roupa não dá em mim. Ah, essa cadeira não dá aí. E não vai dar essa gente toda no carro, não. Tá? A gente costuma utilizar o verbo dar no lugar do verbo caber. Mas por que a gente faz isso, né? Por que a maioria dos cariocas tem esse costume? Porque, na verdade, gente, existem diversos tipos de explicações possíveis, mas a maioria delas é porque nós não temos o costume mesmo, a prática, de usar o verbo caber, tá? Da maneira como ele deveria ser usado. Então, a gente vai e usa o verbo dar. A gente usa o verbo dar para tudo, né? E não dá isso, não dá aquilo, essa gente não vai dar aí. A gente acaba colocando o verbo dar com o sentido de caber, tá bom? Isso é uma boa prática? Eu devo fazer isso? Bom, como professora também de português, eu diria para você que não é uma boa prática fazer isso. Por que não é? Por exemplo, quando nós começamos a aprender espanhol e já temos esse mau hábito de usar o verbo dar com o sentido de caber, quando a gente chega para aprender espanhol, isso se torna às vezes complicado para nós, porque a gente quer usar o verbo dar, até mesmo em espanhol. Ok? E, infelizmente, esse sentido não é o mesmo espanhol. Então, a gente tem que aprender a usar o verbo caber para dar aquele melhor sentido na língua espanhola. O melhor é usar o verbo caber. Sendo que, em português, também deveríamos fazer o bom uso da nossa gramática. Mas, infelizmente, por diversas situações, né? Que nem vale aqui é o momento a gente falar sobre isso, mas por diversas situações, às vezes, o carioca utiliza o verbo dar ao invés do verbo caber e não é a melhor opção, tá bom? Não é. É só mesmo, tornou uma coisa padrão, as pessoas fazem isso por hábitos e agora meio que já é considerado certo, né? Certo, mas infelizmente nós não deveríamos manter essa prática porque não é a melhor palavra para ser posta nesse sentido, tá bom? Por mais que o sentido do verbo dar em português, né, já seja aceito socialmente, não é a melhor opção, nem em português e muito menos em espanhol, tá bom? Temos que aprender a usar o verbo caber, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver los ejemplos acá abajo con estos verbos. Vamos a ver. Ayer puse mi móvil en la mesa de la cocina y hoy por la mañana no lo encontré. Ayer puse mi móvil en la mesa de la cocina y hoy por la mañana no lo encontré. Entonces, ¿cómo traducimos esta frase, no? Ontem eu pus ou coloquei, né? Porque pus é feio e a gente fala coloquei. Ontem coloquei meu celular na mesa da cozinha e hoje pela manhã não encontrei, tá? Ahora la otra. Ellos no pudieron salir de vacaciones, sino que el coche de sus padres se quedó roto. Entonces, en esta frase tenemos muchas palabras nuevas. Mira, sino que, se quedó roto, la palabra roto, ¿no? Sino que es un conector utilizado, es casi próximo del por qué, ¿sí? Sino que para explicar alguna cosa, no es por qué, porque por qué existe en español.
Pero sino que seria em português pois, tá? Seria como um pois, que tem a mesma ideia do porquê de explicar em alguns determinados sentidos, em alguns momentos, ok? Então, como se quedaria esta frase traduzida? Elas não puderam sair de férias, pois o carro dos seus pais estava quebrado, né? Ou ficou quebrado, no caso, né? Ficou quebrado, enfim, se quedou roto. Aí também depende muito da nossa construção gramatical do português, né? Então, pessoal, aqui vocês têm várias construções novas nessa frase, bem interessantes aqui para que vocês também possam usar bastante, ok? E aqui nessa frase anterior, esse Y aqui, né? O antigo Y, lá Y, esse Y aqui também é um conector, tá? Por que é um conector? Porque ele une vários elementos. Ele pode unir uma frase a outra, aumentar uma frase. Então, é bem interessante também vocês aprenderem a usufruir dos conectores para aumentar o seu vocabulário. Acá abajo, el nuevo pantalón que gané no me cupo, ¿sí? El nuevo pantalón que gané no me cupo. Las sillas no cupieron el patio de la casa, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Temos aqui o verbo caber sendo posto de duas maneiras diferentes. Então, temos a minha calça nova, a calça nova que eu ganhei, não me coube. Né? A gente até poderia dizer, não ficou muito bem. Porque em português a gente ia falar, não ficou muito bem em mim, né? A gente não ia falar, não coube em mim. Não ficou muito bem em mim, não, né? Então, a gente também teria uma liberdade mais poética para falar em português, mas é claro, né, aprendendo a gramática, seria a minha calça a minha calça nova que eu ganhei não coube em mim, ok? Aqui embaixo, las sillas no cupieron el patio de la casa. As cadeiras não couberam no quintal da casa, tá bom? Não couberam. Aí em português a gente diria, as cadeiras não deram no quintal da casa. Tá bom? Couberam também é uma opção, mas a gente também usaria o verbo dar, tá bom? Eso vamos seguir. Bueno, chiquitos, nuestra clase ya está casi terminando, pero antes vamos a ver más dos verbos que son muy importantes en pretérito perfecto simple, que son los verbos venir y decir, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se conjugan estos verbos, pero antes en portugués son vir y dizer. Como é diferente, né, gente? Olha só, em venir e decir, vir e dizer. Vamos a ver ahora cómo conjugar estos verbos en pretérito perfecto simple. Yo vine, dije. Tú viniste, dijiste. Usted, él, ella vino, dijo. Nosotros y nosotras vinimos, dijimos. Vosotros y vosotras vinisteis, dijisteis. Y ustedes, ellos y ellas vinieron y dijeron. ¿Por qué dijeron, no? Qué cosa diferente. Yo pensaba que era dijeron. ¿Por qué no es? ¿Por qué no? Porque es diferente, mira. Verbo decir. Ustedes, ellos y ellas dijeron. Tranquilo. Vamos a ver cómo poner en la práctica estos verbos ahora. Mira. Anteayer vine tarde a casa porque me quedé estudiando un montón de asignaturas para la prueba del próximo viernes. ¿Sí? Anteayer vine tarde a casa porque me quedé estudiando un montón de asignaturas para la prueba del próximo viernes. ¿Cómo se quedaría eso en portugués? Anteontem, né? Anteayer, anteontem, vim tarde para casa porque fiquei estudando um monte de um monte de matérias para a prova da próxima sexta-feira, tá bom? Para a prova da próxima sexta-feira, seria assim, montón, seria um montão mesmo, muitas, diversas. Asignaturas seriam
as matérias que você estuda, seja na escola, na faculdade. Anteayer, marcador de tempo, que indica um futuro, um passado terminado. Bine, que é o nosso verbo, né? E aqui uma outra expressão que seria me he quedado estudando, que seria, né? Eu fiquei estudando, ¿ok? Eso, entonces vamos a ver abajo la otra frase, que es una pregunta, la verdad, ¿no? Ellos dijeron toda la verdad. ¿Ellos dijeron toda la verdad? No, ellos no hablaron nada acerca de lo que pasó. ¿Ellos dijeron toda la verdad? No, ellos no hablaron nada acerca de lo que pasó. Entonces, significa assim: eles disseram toda a verdade? Não, eles não falaram nada sobre o que passou, tá? Sobre o que aconteceu, sobre o que passou, sobre o ocorrido, ok? Então, pessoal, aqui a gente tem, né, acerca, que não é a mesma coisa que cerca, tá? Acerca é quando a gente está falando sobre alguma coisa, tá? Y cerca, cerca es el opuesto de lejos, que es un adverbio. Cerca, por ejemplo, cerca de mi casa hay otra casa. Mi casa queda muy lejos de mi trabajo. ¿Sí? ¿Tranquilo? Bueno, chiquitos, es eso, ¿sí? Nos vemos en el próximo video. Yo espero que les guste mucho este contenido. Este contenido fue hecho con mucho cariño para ustedes, hecho para que ustedes puedan sacar sus dudas y aprender más. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de inscribir. Y si no es, muchas gracias. No te olvides de compartir ni de poner tu gusta también. Tranquilo, es eso, se queda muy bien. Buen fines de semana. Besos, hasta luego. Chao.